Dá-se então lugar à doutora Bárbara Esparteiro. Então, boa tarde a todos. Venho falar de metas curriculares, mas certamente não virei aqui abonar em prol de uma coisa que, se calhar para nós, ainda tem muitas interrogações. Metas curriculares e aprendizagem. Gostaria então de começar a refletir convosco e não sei se conseguem ler, mas uma frase de Alvin Toffler, onde diz que os alfabetos do século XXI não serão aqueles que sabem ler, que não sabem ler nem escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Ora, quererá, em princípio, levantar um conjunto de questões que nós temos também que ser capazes de as levantar sobre as metas. Falar de metas curriculares e de aprendizagem neste contexto é um bocado também falar de aprender, e o que é isto de aprender é um bocado fazendo a analogia com o que várias vezes foi dito hoje sobre ler. Ler não é só decifrar, ler é também compreender, e muitas vezes há que ler, reler e voltar a ler para podermos compreender. Aprender também não é só memorizar. Para aprender temos que compreender, às vezes desaprender e voltar a aprender. E as metas exigem isso de nós, e nós temos que ser capazes de desconstruir o que lá está, para podermos ir um bocadinho mais à frente. Este título das metas reporta-nos certamente a um contexto sociopolítico que nós não podemos voltar as costas. Temos que refletir sobre o que é que tem acontecido nos últimos anos, o que é que nos tem acontecido, e se calhar eu pegava na linha de pensamento de António Nova, que é subejamente conhecido de todos nós, numa das suas últimas reflexões, é deste ano, é de abril de 2014, onde ele diz que a escola tem vários problemas. E entre os muitos problemas da escola é o facto de nós não conseguirmos cativar novos professores de entre os melhores que temos, devido à sua desvalorização. E porquê é que isto acontece? Ele diz que, por muitas razões, é a reflexão dele, se calhar também comum de algumas coisas, mas é a reflexão do Nova, que diz que a profissão de professor é uma profissão desprestigiada, violenta, muito difícil, mas paradoxalmente as pessoas acham que ela é fácil. Diz ainda que num passado relativamente recente, nós aprendíamos uma coisa e comunicávamos essa mesma coisa. Havia dois momentos, o de aprender e o de comunicar. Os alunos estavam na aula, iam ao teste e comunicavam. E acabava. Hoje em dia, esses dois momentos não existem porque ele diz que o próprio momento do processo de aprender muitas vezes acontece em simultâneo com o processo de comunicar, e é uma simbiose perfeita. Diz que os alunos também têm outras maneiras de ver a vida, de estar na vida, de aprender, e o cérebro deles funciona em moldes diferentes. Ora, vamos lá ver e o que é que isto tem que ver com as metas. Portanto, como sabemos, e referiu há pouco,
A sociedade mudou, volta a afirmar que o mistério de professor perdeu o fulgor, e a realidade educativa também. Os professores são dos profissionais que mais têm visto e sentido a sua profissão ser violentada, porque têm tido dificuldade em se adaptar aos ambientes competitivos que nos rodeiam e que nos impõem com tal vertigem que muitas vezes aquilo que chega à escola nós próprios não temos tempo de discutir e implementar de forma sustentada. Isto porque nós tivemos em 2001, se todos se recordam, o Currículo Nacional. Depois, em 2009, apareceram os novos programas do português, e estão a situar em termos de português. E em 2010 apareceram as metas de aprendizagem. As metas de aprendizagem que apareceram na perspectiva dos novos programas de língua portuguesa, num contexto sociopolítico um bocadinho diferente daquele que temos, e apareceram as metas como standards, como padrões, como necessidade de equalizar o ensino e de podermos colaborar em estatísticas como o PISA, o TIMSS ou o PIRLS. Não sei se todos conhecem, mas ainda há bocado a Isabel Assada falava destes dados estatísticos. Portanto, nessa necessidade apareceram as metas de aprendizagem. Numa lógica de legitimar saberes, apareceram primeiro no ensino básico e depois, só mais tarde, apareceram no ensino secundário. O que é que acontece? Em 2011, o contexto social, político e educativo alterou-se. E, apesar do programa estar em vigor, o programa de português, apenas desde 2009, e as metas em 2010, aparecem as metas curriculares em 2011. Portanto, de metas de aprendizagem, temos atualmente metas curriculares. Enquanto que as metas de aprendizagem pretendiam estabelecer pontes entre o Programa Nacional, o currículo e as metas curriculares, que substituem as metas de aprendizagem, referem o que de essencial deve ser ensinado em cada disciplina. Contudo, elas não dizem como é que o professor deve ensinar. Dizem apenas o que é essencial em cada disciplina. Porque esta questão das metas é preciso muitas vezes clarificar o conceito. Este conceito de metas é preciso não o confundir, não é um objetivo, o objetivo é muito mais amplo, é de âmbito mais qualitativo, enquanto que as metas são mais quantitativas. O objetivo é o desejo de alcançar qualquer coisa e a meta é a quantificação desse desejo. Esclarecido o conceito de meta, há o enquadramento que nos obriga, a nós professores, pensar que as metas estão em vigor, são obrigatórias para ser cumpridas nas escolas, contudo,
elas dizem apenas o que é essencial aprender em cada disciplina. E será que nós, professores, podemos apenas ensinar a quem quer aprender apenas aquilo que é essencial em cada disciplina? Assumindo sempre o pressuposto que as metas nos dizem apenas ao que o aluno deve ser ensinado e, volto a frisar, não dizem como o professor deve ensinar. Daí que, na linha de pensamento que quero partilhar convosco, que eu pergunte se o professor deverá apenas ensinar aquilo que vem nas metas para melhorar o sucesso, e será que o essencial chega para todos, para a diversidade multicultural que nós temos nas nossas escolas? Voltando à linha de pensamento de Nova, ele diz-nos que o mundo é outro e que nós somos parte integrante desse mundo, e que esse outro mundo exige um professor e uma escola que consigam responder às demandas do século XXI, onde não se proporciona apenas a aquisição de conhecimento, onde o aluno consiga compreender e contextualizar aprendizagens e que as tarefas do professor sejam muito diferentes do que eram no passado. Então, persiste a pergunta: será que nós podemos apenas ensinar o essencial que está contemplado nas metas? Refletindo sobre o que são as metas, sobre as leituras complementares que fiz, nesta reflexão gostaria de partilhar convosco que as metas são um referencial do processo de ensino e aprendizagem, mas que abrem caminhos a ambientes educativos promotores de aprendizagens colaborativas ancoradas num pensamento divergente. Temos que fazer isso. Estão formuladas na perspectiva do aluno, avaliam o que o aluno deve saber, não o que o professor deve ensinar. E as nossas práticas têm de ser todas orientadas para o aprender, a aprender e a desaprender. Como estamos no encontro de bibliotecas, não gostaria de citar também uma passagem de um livro que me é querido, que é O Príncipezinho, e convidá-los, neste fim de tarde, a reler uma passagem do diálogo do Príncipezinho com o vendedor no diálogo 23. Boa tarde a todos e obrigada.